Valeu, Cássio. Obrigado. Olá a todos. Ah, bom, meu nome é Cássio, @CássioZen no Twitter, GitHub, por aí vai. Eu trabalho numa empresa americana chamada Netlify, que é especializada em deploy de sites estáticos altamente escaláveis. O que é um site estático? É um site que não usa banco de dados, né? Um site que toda a parte dinâmica é feita sobre APIs. Mas apesar de eu não trabalhar diretamente com banco de dados, eu sou programador back-end, eu fui por muito tempo programador back-end, e eu sou, e por favor, não atirem nada aqui no palco, eu sou rubista. Eu trabalho com Ruby on Rails desde a versão 1.0. Eu cheguei a escrever um livro de Ruby, de Ruby on Rails, aprendendo Ruby on Rails, vendeu mais ou menos umas 10 cópias. Mas nos últimos anos eu tenho me especializado bastante em desenvolvimento front-end. Especificamente, eu sou um grande aficionado por uma biblioteca chamada React, alguns de vocês devem conhecer. Há 2 anos que eu trabalho com React, fiz alguns projetos em React para Web, React Native para dispositivos móveis. E eu escrevi um livro sobre React, que é o ProReact, lançado pela editora Apress. Então, trabalho numa empresa que não lida com back-end, sou rubista, e nem rubista direito eu sou, porque nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado mais com front-end, o que leva imediatamente à pergunta: que porra que eu estou fazendo aqui, né, no evento de Python? A resposta rápida é que eu sou amigo de alguns dos organizadores do evento, então acabaram me descolando uma vaguinha aqui. Mas contra todos os prognósticos negativos, eu acho que eu tenho alguma coisa interessante para compartilhar com vocês, e depois vocês me digam se foi interessante ou não. Eu vou falar sobre GraphQL, dizendo adeus ao REST. Claro que esse é um título só chamativo. Eu vou falar sobre GraphQL, obviamente, mas todo mundo me pergunta: o GraphQL é um banco de dados? Tem a ver com banco de dados de gráficos? Não tem nada a ver. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mas não se trata de banco de dados. Inclusive, eu estive numa palestra em São Francisco, no começo do ano, e um dos palestrantes era um dos caras que criou o GraphQL, e ele falou: puta, se eu pudesse voltar atrás, a gente trocava esse nome, porque dá uma puta confusão. Mas o GraphQL é uma alternativa ao REST. Então vamos primeiro, antes de entrar em GraphQL, vamos falar um pouco sobre REST. REST, como todo mundo que já fez desenvolvimento de back-end para web ou para desenvolvimento de APIs para dispositivos móveis ou para outros clientes, sabe que é um modelo de comunicação entre cliente e servidor. É um modelo que é baseado em URLs, cada URL representa, né, uma entidade, um item. Então, por exemplo, e aí eu uso métodos de HTTP para determinar o que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu dou um get numa URL, por exemplo, /products, eu espero receber uma lista de produtos. Se eu dou um post, eu espero criar um novo produto. Se eu uso métodos como delete, ou put, ou patch, eu espero excluir ou editar o registro, depende para quem você está perguntando. Só que REST, apesar dele ser o padrão hoje, ele não é a única, obviamente, longe disso, ele não é a única forma de comunicação cliente-servidor. Então, por que o REST se tornou popular? Por várias razões, e porque ele é bom. Então, vamos entender quais são as razões que tornaram o REST bastante popular. Uma das primeiras razões é que ele é stateless, ou seja, ele é independente. Se eu faço uma requisição, ela é independente de qualquer outras requisições que eu tenha feito antes ou que eu venha fazer depois. Então, isso é uma qualidade que torna bastante fácil lidar com o REST. Ele é facilmente cacheável, existe uma série de produtos, uma série de tecnologias que lidam com cache sobre HTTP, e não só cache, mas também limitação de requisições, etc. Então é bastante fácil de trabalhar com isso. Muita gente hoje usa REST simplesmente porque ele se tornou um padrão. Então, quando você usa determinados frameworks, eles, por padrão, já funcionam com REST. E, de mais a mais, ele é um modelo simples de se trabalhar. Se a gente comparar com modelos que existiam antes, na própria web, como, por exemplo, Soap, o REST é bastante simples de trabalhar. Então, selinho de qualidade para o REST, não tem por que a gente trocar. REST resolve todos os nossos problemas. Certo? O REST é bom, mas a realidade mudou. A realidade de alguns anos para cá é que não existe mais só
um site ou páginas que são servidas através de REST. Você tem uma série de dispositivos e uma série de clients que precisam, uma multiplicidade de clientes que precisam se conectar com a sua API. Então é o site desktop, é a versão mobile do site, é o cliente, o aplicativo mobile, de repente é o hot site promocional. Então você tem uma miríade de versões diferentes, de produtos diferentes que precisam se comunicar com a sua mesma API. Para exemplificar, eu quero fazer um jabá do meu livro e mostrar, por exemplo, no site da Amazon. Essa é a versão desktop do site da Amazon. Vamos dar uma olhada em que tipos de informações são servidas por API aqui. Então eu tenho, obviamente, uma foto do livro, eu tenho o preço, eu tenho a descrição do livro. Se não der para ler direitinho aí, tudo bem, eu vou contando onde estão as coisas. Aí eu tenho dois tipos diferentes de sugestão de compra. Tenho livros que funcionam bem juntos, livros que foram comprados por pessoas que também compraram esse livro, né? Quem comprou, comprou também. Eu tenho a parte editorial toda. Eu tenho detalhes do produto, um detalhe bastante detalhado mesmo, com muitas informações. Então tem formato, quantidade de páginas, ISBN, ranking na posição de vendas, ou seja, bastante informações a respeito do produto. Lá embaixo, finalmente, chega a área de reviews. Então ele mostra a quantidade de reviews, a nota média, e mostra 4 reviews na página. E aí, finalmente, ele tem esse Amazon Giveaway, que é um sistema em que você pode presentear, e um outro sistema, de sugestão de venda casada. Então, para você ter uma ideia, isso aqui é montado na versão desktop do site da Amazon. Vamos contrastar agora, não é nem com o aplicativo, mas com o próprio site na versão mobile. Então, eu começo, obviamente, com o título, o autor e a foto do livro, mas repare que, de imediato, eu já tenho menos informações. Então, por exemplo, a descrição ela não é completa, é só um trecho da descrição. Os detalhes do livro, então, é mais simplificado ainda. Eu tenho ali só a editora, a data, idioma, e se a pessoa quiser saber mais, ela clica. Na parte de reviews, ao invés de mostrar 4 reviews que nem eu mostrava na versão desktop, eu mostro só 2. E a parte de venda casada, eu tenho só um modelo de sugestão de venda casada. Lembrando que na versão desktop eu tinha 3. Ou seja, eu tenho 2 produtos que são bastante diferentes. E eles consomem a mesma API. Como resolver isso com REST? Como que você resolve esse tipo de problema? Então são os problemas nessa solução perfeita que era o REST. Houve uma forma de resolver essa questão de você ter que alimentar múltiplos clientes com a mesma API, é o overfetching. Ou seja, na hora de montar o seu serviço, na hora de montar o seu JSON que vai ser retornado, você coloca nesse JSON tudo que todo mundo precisa. Então você coloca todas as informações, detalhes, tudo que todos os tipos de cliente vão precisar. Então você retorna um JSON como esse. Obviamente que eu não sei como é que funciona a API da Amazon, mas eu só brinquei aqui. Nem precisa ler, é só tipo uma porrada de informações. O problema que é óbvio, né? Nem o desktop vai mostrar todas as informações. O desktop talvez mostre 80% das informações que esse JSON tem. A versão mobile, então, menos ainda, vai mostrar quase pouco mais da metade das informações que estão aí. E quando a gente fala de uma conexão com a internet que é instável, irregular e lenta, não só no Brasil, mas em boa parte dos países do mundo, você ficar montando um JSON enorme, com dados que o usuário não vai ver, é um grande desperdício de tempo, um grande desperdício de banda. Então, é uma forma muito ruim de resolver. Então, esse é o problema do overfetching. No outro extremo do overfetching, eu tenho o underfetching. O que é isso? É o contrário. Ao invés de eu montar um JSON que contém tudo que todos os clientes precisam, eu monto um JSON que contém o mínimo. É o mínimo múltiplo comum. Né? O mínimo de informações que todo mundo precisa. Então eu vou lá e retorno um JSON que só contém ali o ID, nome, autor, descrição, formato, e editora, preço e review médio. É melhor. Mas qual que é o problema dessa abordagem? É que você acaba gerando múltiplas requisições da rede. Porque, afinal de contas, eu não vou precisar mostrar só esses dados. Eu também vou precisar mostrar dados adicionais. Eu vou precisar, por exemplo, mostrar os reviews. E
Então eu começo a fazer novas requisições, essa era a requisição original, eu começo a fazer novas requisições para conseguir montar, para conseguir compor todas as informações que eu preciso mostrar no meu site, seja na versão mobile, seja na versão desktop. Então esse é o problema do underfetching. Mas óbvio, tem outras formas de resolver isso com REST? Tem. Quem já teve esse problema sabe disso. Na outra possibilidade, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um JSON para cada cliente. Eu vou montar um /app, ou /site, /product, e eu vou montar um /mobile, /product. Pronto, problema resolvido. Cada cliente tem o seu próprio endpoint e eu monto um JSON especificamente orientado para as necessidades daquele cliente, ou seja, especificamente montado para os dados que vão ser exibidos. Qual que é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que a tendência atual é que existe uma proliferação de clientes. Então, você começa fazendo uma API para o site, uma API para o site mobile, daqui a pouco você vai fazer uma API para o aplicativo mobile, daqui a pouco você vai fazer uma API para o smartwatch, daqui a pouco você vai fazer uma API para o hot site de Black Friday. Você vai ter uma multiplicidade de endpoints para gerenciar. Fora que lançou a versão nova do aplicativo, você vai começar a ter problemas de versionamento. Então eu vou ter /mobile, /1.0, minha API, /2.0, /3.0. E quando você vê, você vai estar... seu trabalho vai ser gestão de endpoints de REST. Ou seja, é um grande problema. A origem desse problema é que APIs de back-end, elas são centradas em dados. Seja na estrutura do meu banco de dados, ou seja, mesmo que eu consulte diferentes bancos de dados, invariavelmente a estrutura de back-end ela é centrada, a estrutura de uma API de back-end é centrada em dados. Enquanto que o front-end ele é centrado num produto. Eu vou sempre mostrar informações na tela que são muitas vezes relacionadas ou não. Então eu vou querer mostrar os dados do livro, mas eu também vou querer mostrar os dados da promoção da semana, que não tem nada a ver com o livro. E eu também vou querer mostrar os pontos no programa de fidelidade da pessoa. Ou seja, não tem nada a ver com a forma como os dados estão estruturados, tem a ver com a forma como o cliente final vai consumir essas informações. Então, para esses problemas que o REST hoje enfrenta, o GraphQL ele surge como uma alternativa. De novo, GraphQL não é um banco de dados. GraphQL é um padrão que inclui uma especificação de back-end, de como o back-end tem que ser implementado, e uma query language que o cliente pode usar para fazer essa conexão cliente-servidor sem usar o REST. É uma alternativa ao REST. Então, para definição, o GraphQL é uma linguagem de query, uma linguagem de consulta, criada pelo Facebook em 2012, que disponibiliza uma interface comum entre cliente e servidor para manipulação de dados, seja data fetching, seja alteração de dados, ou seja, traduzindo em miúdos, é uma alternativa ao REST. Ele foi criado pelo Facebook porque o Facebook sentiu, antes talvez de muita gente, esse problema de ter múltiplas versões do site, múltiplos aplicativos, em múltiplos sistemas operacionais diferentes. Quando o Facebook tornou open source o GraphQL, o que eles fizeram foi, eles tornaram open source a especificação, o que é GraphQL, um exemplo de servidor em Node.js e um exemplo de client para React, que é o tal do Relay. Isso foi 1 ano atrás, só que desde então, por ser mais uma boa ideia do que efetivamente código, a comunidade cresceu enormemente em torno do GraphQL. Então hoje você tem uma série de soluções para back-end, como Graphene, Sangria, GraphQL Ruby, também para o cliente, como por exemplo o próprio Apollo Stack. Você tem até serviços de GraphQL hosted, né, tipo Reindex. Então, é mais uma ideia do que código. E isso gerou uma série de produtos, de iniciativas open source relacionadas a GraphQL. Então, para voltar naquela frase, para a gente entender como é que o GraphQL resolve o problema. APIs de back-end são focadas em dados. Front-ends são focados em produto, né, necessidade do cliente. Então, a forma como o GraphQL resolve esse impasse é que ele permite que o cliente defina quais campos ele quer, quais campos ele precisa.
Ao invés de eu montar um JSON a priori no meu servidor e configurar esse JSON para sempre retornar as mesmas coisas, eu crio uma estrutura que permite ao cliente dizer o que ele quer. Então, para citar um exemplo, se eu tenho um cliente, seja um site, seja um aplicativo mobile, seja o que for, que precisa desse JSON com esses campos, se esse cliente se comunica com o servidor GraphQL, eu vou montar uma query que é assim. É só um string. Eu monto isso como string e passo por push para o servidor. Repara que a query é basicamente idêntica ao JSON, só que sem os dados. Então eu monto dizendo, olha, eu quero os meus próprios dados e eu quero que traga o nome, a empresa e eu quero que traga uma lista de amigos. Eu monto isso, passo para o servidor e o servidor me devolve o JSON no formato que eu quero. Se mais para frente um outro cliente não precisa dos friends, ele simplesmente não passa isso aqui no request. Se precisa de mais dados, ele simplesmente monta no formato que ele quer que os dados venham retornados. Então o cliente especifica como ele quer os dados. Para citar aquele exemplo mais, voltar para o exemplo da Amazon, eu poderia dizer, por exemplo, que eu quero um produto e na minha query, além de especificar os types, né, quer dizer, se é o autor, se é a descrição, eu também posso parametrizar, posso passar parâmetros. Então eu quero aquele produto com aquele ID e no caso de reviews, como eu estou fazendo, por exemplo, a versão mobile, eu só quero os 2 primeiros. Então eu consigo parametrizar a minha consulta e eu recebo um JSON absolutamente orientado, absolutamente perfeitinho para as minhas necessidades do cliente. Então, de novo, com GraphQL, eu tenho um único endpoint, então eu não tenho mais uma URL que representa cada entidade, eu tenho uma única URL que é a URL onde está rodando, onde meu servidor vai responder em consultas GraphQL. Ou seja, minha URL /API/graph. Pronto. E o cliente, ele recebe exatamente o que ele precisa em um único request. Os dados tailor-made. Beleza, mas como que eu sei no cliente, e eu sei que muitos aqui, a maioria aqui é desenvolvedor back-end, eu vou chegar lá, como que se implementa no back-end. Mas ainda do lado do cliente, como que eu, que estou desenvolvendo a versão mobile, ou que estou desenvolvendo o site, sei quais são o que eu posso pesquisar? Né? Eu vi que ali eu coloquei minha empresa, nome, friends, mas como é que eu sei o que tem disponível? E esse é um outro grande barato do GraphQL. O GraphQL é tipado e introspectável, nem sei se é palavra em português. Significa que você consegue consultar o servidor de GraphQL automaticamente, seja ele feito em Python, seja ele feito no que quiser, para dizer que tipos de dados você tem disponíveis aí, que você pode, obviamente, me oferecer com o tipo de acesso, com o tipo de login que eu tenho. E ele vai retornar, bom, tem usuário, para cada usuário tem um nome, um ID, um e-mail, tem empresa, a empresa tem esses campos. Isso pode ser usado para gerar documentação automática, e isso pode ser usado até por IDEs. Já tem algumas IDEs experimentais que quando você começa a digitar, eles consultam, se eles sabem que você está fazendo uma query de GraphQL, ele consulta o servidor quando você começa a digitar para fazer o autocomplete dos tipos disponíveis. Existe também um produto muito bacana que chama Graphical, que é simplesmente um app que você instala no seu servidor, aponta para o seu endpoint, e aí você consegue ter essa interface gráfica aqui. Agora temos um problema que eu precisava mostrar isso nesse telão. Peraí. Vamos mexer nas preferências. Maravilha. Então, essa ferramenta é uma ferramenta para você brincar de montar queries de GraphQL. Você pode baixar um produto open source do Facebook, não tem nada a ver com GraphQL, é um app à parte. E aí você configura ele, aponta para um servidor GraphQL qualquer, seja ele seu próprio servidor ou algum servidor público, um servidor de teste, e aí ele começa a te retornar a introspecção para que você monte queries. Esse daqui especificamente está apontado para o SW API, não sei se vocês já ouviram falar. É uma API pública que você usa para testar, que retorna dados relacionados a Star Wars. Então, por exemplo,
Vamos começar a montar o retorno que eu quero. Então, por exemplo, eu quero saber detalhes de algum filme de Star Wars. Então eu ligo aqui o Autocomplete, eu sei tudo que dá para pesquisar. Então eu quero saber detalhes de um filme. Como é um filme, ele vai exigir que eu passe um ID. Então eu tenho, espertinho, já tenho o ID de um dos filmes aqui. Então eu passo o ID, beleza, chave. O que eu posso buscar agora? Bom, vamos ver. Eu posso buscar o ID dele. O que mais que eu posso buscar? Sei lá, eu posso buscar o título. Vou rodar isso até agora e ver o que acontece. Olha lá, então já me retornou que esse é o filme Retorno de Jedi. Vamos buscar mais coisas. O que mais que eu posso buscar aqui? Eu posso buscar os diretor, release, mas eu quero buscar também os personagens. O personagem é um array. Então eu abro a chave aqui de novo e eu começo a digitar as características do personagem. Então eu quero saber, por exemplo, o nome do personagem. Essa API especificamente, ela implementa algumas coisas, que são uma estrutura de dados que é opcional, que contém esses edges e Node, que é especificamente usado pelo Relay, que é uma biblioteca de pesquisa, mas isso é estritamente opcional. Eu poderia entrar em characters e digitar nomes se a API fosse montada dessa forma. A API de Star Wars não é montada assim, então eu preciso botar esse edge Node, e aí sim, eu quero saber o nome do personagem, e eu quero saber, e aí tem peso do personagem. Então roda essa cláusula, trouxe lá uma porrada de personagens. Não quero todos esses, então eu posso parametrizar e falar que eu quero os primeiros 5, os primeiros 3, para simplificar. Então tá lá, Luke Skywalker, C-3PO e R2-D2. Então isso é o GraphQL do lado do cliente. Eu, como cliente, tenho a possibilidade de montar queries como essa. Eu passo isso para o servidor e o servidor vai me devolver esse JSON aqui, especificamente customizado para as minhas necessidades. Deixa eu ficar nessa zona de ficar trocando de microfone aqui. Deixa eu voltar para o... Sim, daria obviamente para pegar todos os filmes, enfim, aí dá para brincar à vontade. Então eu posso pedir, por exemplo, all filmes. Aí de todos os filmes eu abro aqui o Edge Node. Aí aqui eu posso pegar, sei lá, o título e também o diretor. Então ele está lá todos para mim. Bom, tudo isso é o lado do cliente. Eu como autor de um dos pontos de conexão com a API, como é que eu faço uma pesquisa de GraphQL? Agora a parte importante. Como é que eu construo um servidor GraphQL? Como é que eu, como programador back-end, crio uma API que retorna em GraphQL, que responde a GraphQL? Bom, dessa lista de projetos open source que eu falei, que eu citei, que surgiram, a maioria deles diz respeito, são bibliotecas de back-end para que você monte servidores GraphQL. Especificamente para Python, tem a biblioteca Graphene. Então, o grande barato do GraphQL, como eu falei, é que ele é server agnostic, ou seja, não é um produto open source que o Facebook fez em Node.js. Não, ele é uma especificação. Você pode, inclusive, não precisa nem usar essa biblioteca Graphene. Você pode criar o seu servidor GraphQL usando puro Python. E a grande vantagem, uma coisa que a gente não discutiu, a grande vantagem de usar GraphQL para o cliente está clara. Mas e para o desenvolvedor back-end? Acho que o grande barato para o desenvolvedor back-end é não ter tanta preocupação com besteira, com coisas como, por exemplo, controlar múltiplos endpoints, versionamento de API, que é um saco, e poder focar em coisas mais interessantes de se fazer e problemas mais sofisticados de resolver. Então vamos lá. Genericamente, quando você quer fazer com que o seu servidor responda a GraphQL, o que você precisa fazer é o seguinte. Primeiro você precisa definir quais são os tipos de dados disponíveis. Então, como no caso de Star Wars, eu tenho filmes, eu tenho personagens, eu tenho naves espaciais, eu tenho... Essa é a minha estrutura dos dados que eu tenho disponíveis, dos tipos de dados que eu tenho disponíveis para serem consultados. O servidor então define quais tipos estão disponíveis
quais campos esses tipos têm. Então, por exemplo, o tipo filme, ele tem um ID, ele tem um título, ele tem personagens. O campo personagem, ele tem um ID, um nome e por aí vai. Um peso, cor dos olhos, esse tipo de coisa. Então, no servidor eu determino quais são os tipos, quais são os campos que eles têm e como que eu resolvo eles. Ou seja, quando o usuário pedir que eu quero um filme e um personagem dentro do filme, que tipo de consulta eu vou fazer no meu banco de dados para efetivamente puxar esses dados e devolver para o cliente. Então, eu crio funções que resolvem cada um desses tipos. E aí, finalmente, simplesmente criar a URL que responde às minhas queries. Eu não vou entrar em detalhes de código agora, tá? Eu vou mostrar mais só para ilustrar mesmo. Então, por exemplo, usando o Graphene em Python, é assim que você define os tipos. Aqui eu voltei para o exemplo do e-commerce. Então eu tenho um tipo chamado Product, ele tem um ID, um nome, uma descrição, um preço e uma lista de reviews. Eu tenho um review que tem um autor e uma quantidade de estrelas. No Graphene, na implementação do Graphene, cada tipo é uma classe que tem os seus fields, os seus campos que são tipados. Podem ser um string, pode ser um valor int, pode ser um float, pode ser uma lista de outro tipo e assim por diante. É assim que eu defino os tipos. Na sequência eu defino como que eu resolvo esses tipos. Então, por exemplo, quando o cliente pedir uma lista de produtos, e aí eu vou lá e eu falo com o meu MongoDB, eu falo com o meu SQL Server, eu faço a query que eu preciso fazer para retornar esse tipo específico. O Graphene, ele tem uma das grandes vantagens dele é que você consegue rodar ele em cima de Django, então você não precisa jogar fora a estrutura que você já tem hoje, você consegue pegar a estrutura que você já tem e falar, pô, vou começar a experimentar com isso. Vou fazer um endpoint em cima da minha estrutura Django, e começar a servir para um cliente específico e ver se funciona e ver se cresce. Ele conversa com SQL Alchemy e ele roda em Google App Engine. Então, para quem hospeda lá, é uma das grandes vantagens desse cara. E essas são algumas das referências de onde você pode encontrar mais informações sobre GraphQL. No site oficial, graphql.org, e para saber mais sobre essa biblioteca Graphene, em graphenepython.org. Beleza, acho que eu corri um pouco, fiquei um pouco nervoso, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado. Acho que a vantagem é que temos tempo para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Cássio, parabéns pela palestra. Obrigado. A gente usa o REST lá na empresa que a gente trabalha, né? E agora eu vi isso aí e abriu a mente. É muito legal, né? É bem bacana. Achei bem legal mesmo. E desculpa te interromper, eu acho que um dos grandes baratos é que assim, não é que o REST está quebrado e tem um grande problema. Mas eu acho que esse é o grande barato. Eu não estou querendo dar uma mensagem do tipo, aborta o REST, para tudo que vocês estão fazendo. Não. Só que existem problemas novos que o REST não atende muito bem. Para esses problemas novos, o GraphQL pode ser uma boa solução. Sim, percebi isso. Eu queria saber como é que fica a questão do GRUD, do post, do punch. Sim. Entendeu? Quando eu monto uma query, eu não vou conseguir mostrar aqui, porque essa API do Star Wars é fechada. Eu não tenho permissão para criar um novo registro ou para editar um registro. Mas tem várias coisas que eu posso fazer. Então eu posso, por exemplo, pegar um filme por ID. Então deixa... Eu não peguei nenhum ID de filme. Vamos lá. Vou rodar. Eu vou pegar um ID qualquer. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um filme cujo ID é esse cara aqui. Um filme cujo ID é esse cara aqui. E aí eu faço uma vírgula e eu faço mutations. E eu descrevo a lista de alterações que eu quero fazer nesse cara. Então, através dessa chave mutations, eu consigo fazer todas as operações CRUD. Eu consigo inserir, criar novos valores, eu consigo excluir valores, eu consigo editar valores.
Então também é uma funcionalidade da BU, é uma das especificações de como eu faço, de como eu monto a minha busca de GraphQL. Legal, entendido. Valeu, obrigado. Bom, Cássio, primeiramente, parabéns pela apresentação, Obrigado. Gostei bastante. Eu tenho a minha pergunta é sobre o GraphQL. Assim como hoje a gente consegue ver muitos problemas no REST, você consegue ter, assim, já fazer uma análise do GraphQL, alguns problemas que ele pode ter. Sim. O REST hoje, por exemplo, a gente usa, como ele é bem popular, é um padrão bem usado, praticamente todas as soluções web hoje utilizam ele. Você acha que o GraphQL também serve para esse tipo de coisa? Ou ele realmente é um negócio mais específico quando você tem várias interfaces? Tá. Etc. Eu acho assim, boa pergunta. Eu acho que acho que um dos grandes problemas, eu acho que sim, primeiro ele serve para todos os tipos simplesmente para servir um site, mas talvez ele seja hoje, como ele ainda não tem tantas bibliotecas prontas, talvez ainda seja muito trabalho para você ter só para servir um site. Agora, se você tem previsão de que esse site vai crescer, e vai ter uma versão mobile, e vai ter um aplicativo, se comunica com essa mesma API, acho que vale investimento. Sobre desvantagens, eu acho que a principal desvantagem é que ele é muito novo. Ele foi tornado, o Facebook usa há 4 anos internamente, mas ele foi tornado open source ano passado. Então, como você falou, ainda é difícil achar biblioteca. Uma das bibliotecas mais bem acabadas que existe para clientes é o Relay, só que o Relay é específico para React. Então, se você quer, por exemplo, se você usa Angular, ou se você usa JavaScript puro, existem alternativas, mas elas ainda estão aparecendo. Então, eu acho que a imaturidade da plataforma é hoje um grande problema. E hoje ela não tem alguns recursos. Então, por exemplo, em REST, você consegue fazer um endpoint REST usando o WebSocket. E ainda não existe uma solução, por exemplo, para você ter essa conexão real-time usando GraphQL. Existem propostas, algumas já bem encaminhadas, é possível que nas próximas versões apareçam. É muito bem bolado, estou muito encantado com essas opções, mas por enquanto elas ainda não existem. Então acho que esses são os grandes problemas hoje. Cássio, Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria saber sobre quais são as alternativas que eu tenho para usar o GraphQL do lado do cliente. Como que eu posso acessar ele? Vamos lá. Será que eu estou com a internet aqui? Obviamente que o mais famoso de todos... Eita, a pessoa não sabe escrever. O mais famoso de todos é o Relay. O Relay é a biblioteca criada pelo próprio Facebook, só que ela é uma biblioteca específica para React. E mesmo quem usa React, às vezes acha too much, sabe? Ele quer tomar conta de tudo. Então, mesmo o programador de React não gosta. É uma excelente plataforma, um excelente cliente, é uma excelente biblioteca. Mas é a mais madura que existe hoje. Mas existem outras iniciativas. Tem uma chamada... Cadê? É dessa empresa chamada Kadira, com K. E aí eles têm esse cliente, eles têm até esse cursinho online, que é bem bacana. E eles têm uma biblioteca, eu vou lembrar o nome dela depois, eu posso te passar. Que é uma biblioteca bastante básica, é o oposto do Relay. Ela é bastante básica, ela permite que você monte uma query e ela consulta o servidor e devolve o JSON, só isso. É o básico, é o que a gente precisa. Tem outra que é o Meteor, então está começando a surgir bastante coisa. Se você quiser começar a brincar e você usa React, eu sugeriria o Relay. Se você não usa React, eu sugeriria ir para essa biblioteca do Kadira, que eu vou lembrar o nome depois. Não vou lembrar agora o nome da biblioteca. Mas a Kadira com K. Mais perguntas? Tem brinde para quem fizer pergunta, hein? Carregador de celular, USB super útil. Nem com brinde. Vamos lá, galera. Rodolfo tem uma pergunta, né, Rodolfo? Não,
Então, deixa eu perguntar, então, mas eu vou já perguntar para vocês. Alguém aqui, pergunta de front-end, alguém aqui está querendo aprender React, está começando React, está querendo aprender React? Quantas pessoas levantaram a mão aí? Uma porrada, né? Então, deixa aqui. Eu tenho 3 livros para dar de presente. Então vamos fazer umas perguntinhas. Quer jogar, né? Quem não gostou, passa para trás, arranca umas páginas, vê como é que fica. Então responde aí para mim. Qual que é o conceito fundamental de React? Pode chutar, fala qualquer coisa aí. Tem uma pessoa aqui, ó. Eu vou chutar. É o Virtual DOM. Quem chutou? Eu. Não é. Virtual DOM é uma consequência. A característica fundamental do React é a componentização. É você criar, distribuir a sua interface gráfica em diferentes componentes. Mas acho que valeu pela resposta. Pode pegar aqui. Tira foto junto com o livro. Olha o fotógrafo ali. Aí. Depois eu escrevo com amor. Eu tenho mais perguntas, porque eu fico nervoso na hora de fazer pergunta. Vamos lá. Porque tu tem as respostas também. Opa! Quem aqui, desses que querem aprender React, alguém usa Angular? Então tá bom, então você que levantou a mão merece. Merece pra sair dessa dificuldade que você tá na sua vida. Agora, a próxima pergunta é: alguém da organização quer o livro? Valeu. E o último aí, alguém é rubista também? Então beleza, olha. Foi. Vamos puxar a sardinha. Né? Alguém usa Java aqui, que é o livro também. Acho que é isso, galera. Muito obrigado, então. Obrigado, Cássio.